Maomé e o silêncio das Escrituras, uma história que poucos contam. O véu do silêncio. A história da humanidade é feita de vozes, umas que ecoam pelos séculos, e outras que, embora gritassem em seu tempo, foram abafadas pelo som das escolhas políticas, culturais e espirituais de eras que vieram depois. Dentre essas vozes silenciadas ou ignoradas pelo cânone dominante, há uma que se ergue das areias do deserto com poder, convicção e uma inquietante ausência nos textos que moldaram o pensamento religioso do Ocidente, a voz de Maomé. Como explicar que um homem que transformou o destino de povos inteiros, que inspirou uma fé professada hoje por mais de 1,5 bilhão de pessoas, esteja ausente das escrituras tidas como sagradas por judeus e cristãos? Por que o nome de Maomé, o profeta do Islã, não aparece na Bíblia? Teria sido esquecido? Ignorado? Deliberadamente excluído? Mas antes de buscar respostas, é necessário entender a pergunta. E para isso, é preciso recuar, não 100, nem 1000 anos, mas até o início das palavras que moldariam o mundo. Porque esta não é apenas a história de um homem. É a história do silêncio que o envolve, um silêncio que, talvez, fale mais alto do que 1000 discursos. A terra e o tempo, um mundo antes da fratura. Muito antes das divisões religiosas que hoje conhecemos, havia uma ideia primordial de unicidade. Um Deus único, revelado em etapas, a povos distintos, com línguas, culturas e contextos próprios. Os judeus o chamaram de Yahvé. Os cristãos, de Pai. E os muçulmanos, de Allah. Mas o que poucos sabem, ou preferem não lembrar, é que esse Deus, em essência, é o mesmo. A diferença está nas lentes por meio das quais foi apresentado. A revelação, segundo o Islã, foi progressiva: Adão, Noé, Abraão, Moisés, Jesus e, por fim, Maomé. Para o Alcorão, Maomé não é um criador de religião, mas o último elo de uma corrente profética iniciada com a criação do homem. O selo dos profetas. Mas então, se essa é a crença de mais de 1 bilhão de pessoas, por que as escrituras anteriores, especialmente a Bíblia, não reconhecem esse elo final? O profeta sem versículo, a ausência que grita. Ao abrir a Bíblia, em seus 2 testamentos, o Antigo e o Novo, encontramos a história de diversos profetas, homens comuns, transformados pela experiência do divino. Encontramos Isaías, Jeremias, Daniel, no Novo Testamento, João Batista, Pedro, Paulo e, é claro, Jesus. Mas Maomé? Seu nome não aparece. Nenhum versículo, nenhum anúncio claro. Nenhuma menção direta. Para muitos cristãos e judeus, isso basta. Se ele não está na Bíblia, então não é parte da revelação divina. Mas será essa uma conclusão justa? Ou será que a ausência de Maomé não é apenas literal, mas também interpretativa? Porque para milhões de muçulmanos, ele está lá, sim, está. Nos sinais, nos símbolos, nos versículos que falam do profeta que virá, do último mensageiro, do servo escolhido entre os povos. Eles veem nele o cumprimento de promessas feitas muito antes de seu nascimento. E é aqui que a história começa a se tornar não apenas complexa, mas profundamente controversa. Entre linhas e traduções, o profeta predito? No livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, lemos: Levantarei para eles um profeta do meio de seus irmãos, como tu, Moisés, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Durante séculos, esse versículo foi interpretado pelos cristãos como uma profecia sobre Jesus. Mas os muçulmanos fazem uma pergunta incômoda: e se não for? E se o profeta como Moisés, que viria dos irmãos dos israelitas, ou seja, dos ismaelitas, for Maomé? Ismael, lembramos, é o filho de Abraão com Agar, e pai dos povos árabes. Os irmãos dos filhos de Jacó. Maomé, árabe. Homem comum. Sem pai divino. Líder político, legislador, guerreiro, assim como Moisés. Ao contrário de Jesus, que segundo a teologia cristã, era divino e não exerceu papel político. Então, quem seria mais como Moisés? As semelhanças entre Maomé e Moisés, de fato, são extensas. Ambos nasceram em tempos de opressão,
fugiram de seus povos, retornaram com uma revelação divina, enfrentaram oposição feroz, lideraram seus seguidores a uma nova ordem social e religiosa. Ambos deixaram livros, a Torá e o Alcorão. Ambos governaram com autoridade religiosa e civil. Essa leitura, no entanto, é rejeitada pelos estudiosos tradicionais cristãos. Para eles, Jesus é o cumprimento último da promessa. A questão é, será que isso é definitivo? Ou seria apenas o resultado de séculos de interpretação moldada por interesses teológicos e culturais? A batalha da memória, quando a fé encontra a política. Não podemos esquecer que as escrituras, tanto judaicas quanto cristãs, foram transmitidas, copiadas e canonizadas por mãos humanas. Não estamos falando de adulteração intencional, necessariamente, mas de escolhas. Escolhas sobre o que incluir, o que excluir. O que considerar inspirado, o que chamar de apócrifo. Livros foram aceitos ou rejeitados. Tradições foram promovidas ou suprimidas. E, inevitavelmente, visões de mundo foram moldadas. Quando o Islã surgiu no século VII, os impérios romano e persa já estavam em decadência. O cristianismo já era a religião oficial do Império Romano desde Constantino. A igreja havia se estruturado. Havia concílios, dogmas e hierarquias. E então, surgiu Maomé. Um homem que dizia falar com Deus. Que desafiava os cristãos, os judeus, os pagãos. Que afirmava ser a continuidade da revelação. Para os líderes religiosos da época, isso era inaceitável. Reconhecer Maomé como profeta seria abdicar da exclusividade da verdade. E toda estrutura de poder, seja espiritual ou político, teme ser relativizada. A exclusão de Maomé da Bíblia pode não ter sido apenas uma omissão histórica. Pode ter sido uma resposta política. Um gesto de silêncio, ensurdecedor. A ruptura das escrituras. No início, havia esperança. Não de conversão, nem de conquista, mas de continuidade. Para Maomé, o profeta nascido entre tribos árabes pagãs, o monoteísmo já era familiar. Desde cedo, ouvirá histórias de judeus e cristãos nas rotas comerciais do Hejaz, a região onde hoje se encontram Meca e Medina. Ali, entre caravanas e disputas tribais, habitavam comunidades judaicas há séculos, e pequenos grupos cristãos de influência bizantina. Não eram apenas comerciantes, eram os povos do livro, os Al-Kitab. Guardiões de uma verdade antiga, de uma revelação que precedia a dele. O início do diálogo, entre reconhecimento e esperança. Os primeiros capítulos do Alcorão são reveladores. Literalmente. Neles, o tom em relação aos judeus e cristãos é respeitoso, até mesmo fraternal. São chamados de povos de revelação, destinatários de livros sagrados, a Torá, os Salmos, o Evangelho. São exortados a reconhecer a nova mensagem como continuação do que receberam. O Alcorão afirma, em diversos trechos, que não veio anular, mas confirmar as revelações anteriores. No capítulo 3, versículo 3 do Alcorão, lemos: Ele te revelou o livro com a verdade, confirmando que veio antes dele. E revelou a Torá e o Evangelho anteriormente, como orientação para os homens. Para os primeiros muçulmanos, não havia ruptura. Havia reconexão. Um retorno à essência. Maomé não se via como inovador, mas como restaurador. Sua missão era trazer de volta a pureza da mensagem que fora distorcida com o tempo. O mesmo Deus que falou a Moisés e Jesus agora falava novamente, não para criar um novo povo, mas para lembrar todos da unidade perdida. Mas essa visão, apesar de conciliadora, encontrou resistência. E a tensão, aos poucos, se tornou ruptura. O encontro com o judaísmo de Medina, da aliança à decepção. Quando Maomé deixou Meca rumo a Medina, em 622 d.C., começou uma nova fase de sua missão. Ali, pela primeira vez, pôde liderar uma comunidade. E ali também travou seu maior embate com o que considerava a tradição corrompida, especialmente com algumas tribos judaicas. No início, tentou se aproximar. Durante algum tempo, os muçulmanos oravam voltados para Jerusalém. O jejum do Yom Kippur foi observado.
Passagens do Antigo Testamento eram recontadas com reverência. Mas, gradualmente, o sonho da reconciliação cedeu lugar à decepção. As tribos judaicas de Medina não aceitaram Maomé como profeta. Questionaram suas revelações. Exigiram milagres. Recusaram qualquer leitura que o colocasse como herdeiro de Moisés. E, mais grave ainda, algumas se aliaram a inimigos do profeta em tempos de guerra. Isso marcou uma virada teológica. A direção da oração foi alterada, de Jerusalém para Meca. O tom do Alcorão tornou-se mais crítico. A decepção com os povos do livro se transformou em denúncia. Eles haviam recebido a verdade, mas a esconderam. Alteraram a palavra de Deus. Divinizaram seus profetas. Criaram religiões em torno de homens, não de Deus. Para muitos estudiosos, esse momento é chave para entender por que a relação entre o Islã e o judaísmo-cristianismo se tornou tão tensa. Não começou com ódio. Começou com esperança. Mas a esperança não correspondida gerou frustração. E a frustração, acusações. O Evangelho de Maomé, o Jesus do Alcorão. Entre todos os personagens da Bíblia, nenhum é tão importante no Alcorão quanto Jesus. Chama-se Isa em árabe. Ele é mencionado em 93 versículos, em 15 capítulos diferentes. É chamado de Messias, de Espírito de Deus, de palavra divina. Mas não é filho de Deus. Essa é a principal divergência entre a teologia cristã e o Islã. Para os muçulmanos, Jesus foi um profeta poderoso, nascido de forma milagrosa, que realizou curas, ressuscitou mortos e anunciou a vinda de outro mensageiro, Maomé. Sim, o Alcorão afirma que Jesus anunciou Maomé. No capítulo 61, versículo 6, diz: E quando Jesus, filho de Maria, disse, ó filhos de Israel, em verdade eu sou o mensageiro de Deus para vós, confirmando a Torá que veio antes de mim e anunciando o mensageiro que virá depois de mim, cujo nome será Ahmad. Ahmad é uma variação do nome Maomé. Ambos derivam da mesma raiz árabe, HMD, que significa louvor. Para os muçulmanos, essa é a profecia final. A confirmação de que Jesus não fundou uma nova religião, mas preparou o terreno para o último profeta. O elo final da corrente. Mas os cristãos veem isso de forma muito diferente. Para eles, Jesus é o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o próprio Deus feito homem. Não há continuidade além dele. Não há último profeta. A revelação foi concluída em Cristo. E é nesse abismo de compreensão que a ponte se rompe. Silêncios construídos, a Bíblia e o profeta que não está lá. Muitos muçulmanos argumentam que referências a Maomé foram removidas dos textos bíblicos ao longo do tempo. Que evangelhos apócrifos, considerados heréticos pela Igreja, mencionavam um profeta futuro. Que o termo Paráclito, o Consolador, mencionado por Jesus no Evangelho de João, seria na verdade uma referência a Maomé. João 14:16 diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A interpretação cristã tradicional entende esse Consolador como o Espírito Santo. Mas estudiosos muçulmanos argumentam que o termo original grego, Periclitos, foi mal traduzido. Que o nome real seria Periclutos, que significaria o muito louvado, equivalente ao nome Ahmad em árabe. Essa teoria é altamente controversa e rejeitada por estudiosos cristãos. Mas ela mostra algo importante, o desejo profundo, entre os muçulmanos, de encontrar sua identidade profética também nas escrituras que vieram antes. Mesmo que isso signifique nadar contra séculos de tradição interpretativa. A religião da memória, quem guarda a verdade? A Bíblia, o Alcorão, a Torá. 3 livros. 3 povos. 3 caminhos que, embora nascidos de raízes semelhantes, cresceram em direções diferentes. Cada um afirma guardar a verdade. Cada um reivindica ser herdeiro legítimo da revelação divina. Mas talvez a questão não seja apenas quem está certo, e sim por que cada um acredita estar certo. Porque por trás de cada escritura não apenas palavras divinas, mas contextos humanos. Traduções, interpretações, políticas, guerras, alianças, silêncios e omissões.
Talvez Maomé esteja ausente da Bíblia não por erro ou esquecimento, mas por uma escolha histórica. A escolha de ignorar o que desafiava o cânone estabelecido. A escolha de manter a verdade dentro de limites seguros. Mas a verdade, se for verdade de fato, não conhece limites. O confronto das heranças. A ausência de Maomé na Bíblia não ficou apenas no plano da teologia. Com o passar dos séculos, essa ausência tornou-se um ponto de tensão entre civilizações. Mais do que um nome omitido, Maomé tornou-se, para o mundo cristão medieval, um símbolo do outro. Um enigma que desafiava os dogmas, as narrativas e o domínio espiritual do Ocidente cristão. A história que poucos contam não é apenas a que se omite nos textos sagrados, é também a que se reconstrói com preconceito, medo e propaganda. E foi assim que a figura de Maomé passou de profeta ignorado a inimigo demonizado nas páginas da história europeia. A espada e a cruz, o Islã entra em cena. Após a morte de Maomé em 632 d.C., seus seguidores, imbuídos de fervor religioso e unidade espiritual, expandiram rapidamente o Islã pelas fronteiras do Império Bizantino e do mundo persa. Em poucas décadas, o mundo islâmico se estendia do norte da África à Ásia Central. Esse avanço foi interpretado, no Ocidente cristão, não como expansão religiosa, mas como ameaça política e existencial. Os bizantinos perderam Jerusalém. O Egito caiu. A Espanha foi tomada. A França quase foi. E o nome por trás de tudo isso, Maomé. Não importava que ele já estivesse morto havia décadas. Para os europeus medievais, Maomé era o arquétipo do falso profeta. O herege que enganava milhões. O líder de uma seita violenta. Uma ameaça ao domínio da fé cristã. Foi nesse contexto que a teologia medieval começou a moldar uma imagem distorcida de Maomé. E essa imagem influenciaria séculos de preconceito. A construção do inimigo, Maomé na mente cristã medieval. Durante a Idade Média, livros e sermões descreveram Maomé com termos desdenhosos. Era chamado de o possesso, enganador, idólatra. Alguns diziam que ele era um padre cristão herege. Outros, que foi seduzido por Satanás. Alguns chegaram a alegar que seu corpo havia sido devorado por porcos após a morte, um insulto simbólico, já que tanto judeus quanto muçulmanos consideram o porco impuro. Essas lendas, construídas com pouca ou nenhuma base factual, visavam um objetivo claro: desacreditar o Islã como religião verdadeira. Se Maomé era um impostor, então o Alcorão era um engano. E se o Alcorão era um engano, então o cristianismo podia manter sua autoridade como guardião único da verdade revelada. Mas, curiosamente, os estudiosos cristãos que realmente estudaram o Alcorão, mesmo discordando dele, reconheceram a grandeza e a influência de Maomé. Ainda que não o aceitassem como profeta, não podiam negar o impacto profundo que ele causará no mundo. Isso levou a um paradoxo: o homem que não está na Bíblia tornou-se impossível de ignorar na história. Vozes no deserto, teólogos cristãos e a tentativa de compreensão. Entre os séculos XII e XIV, alguns intelectuais cristãos começaram a buscar um entendimento mais profundo sobre o Islã. Não por respeito, mas por estratégia, para converter os muçulmanos, era preciso conhecê-los. Foi assim que surgiram traduções do Alcorão para o latim. A mais famosa delas foi organizada por Pedro, o Venerável, em 1143. Embora o tom fosse apologético, o conteúdo revelava algo inédito: o reconhecimento de que Maomé não era uma figura meramente mitológica. Era um homem real, com ideias coerentes e uma visão espiritual complexa. Esse esforço, no entanto, foi marginal. A maioria dos pregadores continuava a retratar Maomé como um inimigo do Cristo. Em muitas igrejas da Europa medieval, afrescos mostravam o profeta do Islã sendo lançado ao inferno, cercado por demônios. A exclusão de Maomé da Bíblia foi seguida por sua inclusão no imaginário do inimigo. A ignorância teológica deu lugar à propaganda espiritual. O iluminismo e a virada da perspectiva. Somente com o Renascimento e o Iluminismo é que a figura de Maomé começou a ser reavaliada de forma mais neutra no Ocidente. Filósofos como Voltaire, embora críticos da religião, reconheciam em Maomé um gênio político e espiritual. Goethe, um dos maiores poetas alemães, chegou a escrever poemas em sua homenagem. A modernidade trouxe novas perguntas.
Seria Maomé um visionário? Um reformador social? Um líder espiritual legítimo em seu tempo? Mesmo sem colocá-lo dentro das escrituras cristãs, muitos estudiosos passaram a vê-lo como figura histórica inegável. E isso reabriu debates que séculos de silêncio haviam sufocado. Diálogo interreligioso, reconstruindo as pontes. Nos séculos 20 e 21, diante de um mundo cada vez mais globalizado e plural, surgiu um novo esforço, o diálogo interreligioso. Teólogos muçulmanos e cristãos passaram a buscar pontos de contato. Congressos, encontros, estudos comparados. Pela primeira vez em séculos, líderes religiosos se sentaram juntos, não para debater quem está certo, mas para entender a fé do outro. Nesse novo contexto, a figura de Maomé voltou ao centro do debate. Não como inimigo, mas como parte de uma linhagem profética que, embora não reconhecida pela tradição bíblica ocidental, possui lógica interna e coerência espiritual. Alguns estudiosos cristãos contemporâneos, embora não aceitem Maomé como profeta, reconhecem que sua mensagem compartilha valores fundamentais com o judaísmo e o cristianismo, a unicidade de Deus, a justiça, a compaixão, a oração, o jejum, a caridade. E mais, há quem veja em Maomé uma figura profética para seu povo, ainda que não para todos. Uma espécie de profeta contextual, que trouxe luz a uma sociedade mergulhada na ignorância e na idolatria. É uma mudança sutil, mas profunda. De negação total para reconhecimento parcial. De exclusão para ponderação. O silêncio que diz muito. O silêncio da Bíblia sobre Maomé não é apenas ausência, é também presença. Uma presença que incomoda, que levanta perguntas, que obriga o leitor a sair de suas zonas de conforto. Por que a Bíblia não menciona Maomé? Por que não existia ainda? Por que não fazia parte do plano divino? Ou porque os filtros da história, da política e da teologia escolheram não enxergá-lo? Essa pergunta permanece viva. Talvez a questão não seja se Maomé está na Bíblia, mas se ele precisa estar. Por que sua ausência nas escrituras judaico-cristãs não impediu que sua mensagem se espalhasse, que seu nome fosse reverenciado, que sua vida moldasse civilizações? E isso, por si só, é um testemunho. O eco do silêncio. A essa altura da narrativa, algo se torna evidente. A ausência de Maomé na Bíblia não é apenas uma questão textual, é uma questão de legado, de interpretação, de destino religioso. Mais do que isso, é uma questão de como as religiões lidam com o outro, com o que desafia suas certezas, com o que insiste em existir fora de seus mapas espirituais. Afinal, quando falamos de um profeta que mudou o destino de nações, não estamos apenas perguntando por que ele não está em um livro, mas por que esse livro escolheu silenciar alguém que, para tantos, é a própria voz de Deus. O profeta para quem? Uma pergunta essencial surge: para quem foi Maomé enviado? No Alcorão, a resposta é clara. E não te enviamos senão como misericórdia para os mundos. Alcorão 21:107. Para os muçulmanos, Maomé não é apenas um profeta tribal, local ou étnico. É um mensageiro universal, aquele que conclui o ciclo profético iniciado com Adão. Sua ausência na Bíblia, portanto, não muda o fato de que, para eles, sua missão transcende livros e fronteiras. Mas essa universalidade é aceita apenas dentro do Islã. Para cristãos e judeus, Maomé é, na melhor das hipóteses, um líder respeitável. Na pior, um falso profeta. E essa diferença de reconhecimento não é apenas teológica, é existencial. Porque o que está em jogo é o controle da narrativa divina. Quem fala por Deus? Quem tem o último capítulo? Quem define o que é revelação verdadeira? Essas perguntas são tão antigas quanto as escrituras. E cada resposta gera muros ou pontes. O silêncio como escolha e como ferida. Se há um ponto central nesta história, é o seguinte: a ausência de Maomé na Bíblia pode não ser um erro, mas uma escolha. Uma escolha feita por tradições que se cristalizaram antes de sua chegada, e que não estavam dispostas a abrir espaço para uma nova voz. Imagine por um momento o impacto que teria se os cristãos reconhecessem Maomé como profeta. Isso mudaria séculos de doutrina, de rituais, de identidade. A mesma coisa vale para os judeus. Reconhecer Maomé seria, para eles,
abdicar da ideia de que a revelação terminou com seus profetas antigos. Assim, o silêncio em torno de Maomé não é apenas um vácuo, é uma barreira. Uma negação implícita de sua legitimidade. Uma forma de preservar a identidade à custa do outro. Mas também é uma ferida. Uma ferida para milhões de muçulmanos que sentem que sua fé é constantemente colocada em dúvida. Que seus profetas são ignorados. Que sua espiritualidade é marginalizada nos grandes debates teológicos do mundo ocidental. E, paradoxalmente, é também uma ferida para o cristianismo e o judaísmo, porque ao negarem ou ignorarem Maomé, perdem a chance de entender melhor a si mesmos. Perdem a oportunidade de ver como a revelação divina pode se manifestar de formas diferentes, e ainda assim coerentes. Pontes raras, mas possíveis. Apesar das feridas e dos muros, há pontes. Em 2007, 138 estudiosos muçulmanos publicaram uma carta histórica chamada Uma Palavra Comum Entre Nós e Vós, dirigida a líderes cristãos. A mensagem era simples: amar a Deus e amar o próximo. Um valor presente tanto no Alcorão quanto no Evangelho. A resposta foi positiva. Teólogos, pastores e padres se uniram ao diálogo. Pela primeira vez em séculos, muçulmanos e cristãos discutiram suas semelhanças sem a pretensão de converter o outro. Esses momentos são raros, mas preciosos. Porque revelam que, mesmo com interpretações distintas sobre quem foi Maomé, há espaço para escuta. Para convivência. Para respeito mútuo. A presença de Maomé nas escrituras dos outros pode continuar ausente. Mas sua mensagem pode ecoar através da ética, da humildade, da compaixão que une os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. A religião do outro, uma janela para si mesmo. O silêncio sobre Maomé não precisa ser apenas uma exclusão. Ele pode ser um convite. Um convite para que cristãos e judeus reflitam: o que esse homem representou para bilhões? Que tipo de sociedade ele construiu? Que valores ele defendeu? E por que sua mensagem encontrou eco em tantos corações? Essa reflexão não exige conversão. Exige apenas empatia, coragem e um pouco de humildade teológica. Porque se existe uma verdade universal, e as religiões monoteístas acreditam que existe, então ela precisa ser maior que as fronteiras dos livros. Maior que o medo. Maior que o orgulho de estar certo. Talvez seja nisso que Maomé mais incomoda: ele obriga o mundo bíblico a olhar para além de si. A última revelação? Para os muçulmanos, o Alcorão é a última revelação. O selo. O fechamento do ciclo. E Maomé, o último dos profetas. Essa visão dá à sua ausência na Bíblia um caráter quase irônico, porque enquanto o mundo judaico-cristão o ignora, o Islã abraça todos os profetas anteriores. Desde Adão, passando por Noé, Abraão, Jacó, Moisés, Davi, Salomão e até Jesus. Todos são respeitados. Todos são honrados. Todos são reconhecidos. Maomé não apagou o passado. Ele o integrou. Ele o reconectou. E talvez essa seja uma das maiores lições da história, que é possível respeitar a herança espiritual dos outros sem abrir mão da própria fé. Conclusão: quando o silêncio fala mais alto que as palavras. Chegamos ao fim de uma jornada que começou com uma ausência e terminou com um convite à escuta. Maomé pode estar ausente da Bíblia, mas está presente na fé, na cultura e na história de mais de 1,5 bilhão de pessoas. Sua vida transformou o mundo. Suas palavras ainda guiam sociedades inteiras. Seu nome é reverenciado todos os dias, em todas as partes do globo. Talvez sua ausência nas escrituras ocidentais seja mesmo deliberada. Talvez nunca tenha sido seu destino estar nelas. Mas talvez, e isso é o mais poderoso, ele esteja presente onde realmente importa, no coração das pessoas que, mesmo em meio ao silêncio, continuam ouvindo sua mensagem. Uma mensagem que clama por justiça, fé, coragem, sabedoria e, acima de tudo, paz. E diante disso, talvez o silêncio das escrituras seja apenas mais uma forma de dizer: preste atenção. Há algo aqui que você precisa descobrir por si mesmo. E assim termina essa jornada silenciosa, ou quase silenciosa.
Porque, mesmo fora das páginas da Bíblia, a presença de Maomé ressoa na história, nos debates, nas orações e nas consciências que ousam ir além das versões oficiais. Seus passos, ecoando pelas areias do deserto, continuam a provocar perguntas que desafiam dogmas e expandem horizontes. Talvez o que mais assuste não seja o que está escrito, mas o que foi deixado de fora. E agora, a escolha está com você. Se essa reflexão te tocou, curta o vídeo para ajudar essa mensagem a chegar a mais pessoas. Compartilhe com alguém que também se interessa por história, fé e os mistérios que nos moldam. E inscreva-se no canal para mais conteúdos profundos como este. Ative o sininho para não perder nenhuma nova revelação. Porque o conhecimento não silencia, ele desperta.